Bom, a UMP comigo começou primeiramente com uma história de negação. Eu não queria trabalhar em sociedade. A gente vinha trabalhando aqui na igreja como ministério e a gente tinha um ministério de adolescentes, né, o médio, antigo aqui na igreja. E era um trabalho que vinha dando certo e quando a gente foi, né, quando eu estava lá com meus 20 anos, já não era mais adolescente, a gente foi trabalhar com a federação que a gente tinha aqui, que a gente ainda era a Federação de Contagem. A gente percebeu que o trabalho de federação lá não caminhava do jeito que a gente imaginava. A gente teve, assim, de certa forma, uma decepção com o trabalho lá, né? Fora também, em certa parte, de discriminação que a gente tinha por ser de Neves. A única igreja de Neves, no meio lá daquela quantidade de igreja de Contagem. Eu fui, inclusive, cheguei a ser eleito vice-presidente da Federação de Contagem, na época que eu tinha uns 20 e poucos anos, pouco antes do pastor Adailton aqui entrar na igreja. Mas no meio do trabalho eu vi que as coisas não estavam caminhando bem, eu mesmo pedi para sair. E aí eu não queria trabalhar mais com o MP. Mas graças a Deus o trabalho de MP que depois foi implantado e foi para a glória de Deus, porque o trabalho de sociedade a gente vê que é de fato uma bênção. Depois eu pude trabalhar com o trabalho de federação, já com a federação aqui de Neves. Fui eleito ali tesoureiro na época e foi de fato muito bom. É um trabalho que é uma bênção, é para a glória de Deus. E trabalhar em sociedade especificamente é bênção dentro da igreja, é crescimento da igreja e a federação também é uma oportunidade muito grande de você conhecer novas pessoas, pessoas que partilham da sua fé, que estão ali vivendo experiências iguais a você. É simplesmente uma bênção de Deus na vida da igreja presbiteriana. Então a MP me marcou dessa forma, foi meu início ali de trabalho com sociedade, com federação e hoje eu continuo nesse trabalho, só que agora na UPH, mas com certeza a UMP vai ficar sempre marcada na minha história. A UMP na minha vida marcou muitos, a gente teve muitos perrengues, muitos momentos que assim eu não esqueço. Dia das Mães, eu era adolescente, que eu acompanhava a Shirley, que foi presidente, né? A gente fazendo cantata. Começou pelo Veneza, alguns irmãos que moravam pelo Veneza e depois foi pegando os bairros distantes. Uma turma de carro e a outra a pé, andando Neves em peso. A UMP também marcou em muitas vigílias que a gente fazia no sítio do Dr. Francisco com fogueira, a noite inteira cantando, orando, e era muito bom. E durante o dia a gente tinha o café da manhã e partia para diversão. Outras coisas, trabalho de federação, que é um MP, que eu fui junto com a MP, e que marcou muito, que a gente tinha muito intercâmbio entre Sete Lagoas e Pedro Leopoldo. Era uma diversão sair daqui sábado de madrugada para ponta da BR, esperar um ônibus para ir para o intercâmbio com a UMP para chegar em Sete Lagoas. E na volta, a volta como que a gente fazia? Voltava para o Pedro Leopoldo. Pegava um ônibus, voltava para o aeroporto para a gente chegar em Neves. Vários trabalhos evangelísticos que teve, que eu lembro. Um foi no Rosa Neves, que a gente fez com distribuição de folheto, perto da casa do Zé Carlos, que a gente pegou a ponta do Rosa Neves inteirinho distribuindo folhetos. Foram várias coisas, né, que eu fiz parte da UMP e que me deixou aquela marca que eu nunca vou esquecer. Amava chegar dia de sábado aqui cedo, o culto era 7h30 e a gente sentava na porta da igreja para ficar conversando. Outra hora a gente até pulava a grade da igreja para beber água e ir no banheiro. E foram momentos assim inesquecíveis que o MP deixou nesses 39 anos que eles estão completando, que marcou a minha vida e que pretende marcar muitos ainda. Quando eu cheguei aqui na igreja em 2011, eu fui recebido por um grupo que na época ainda era adolescente, Cristiano e Isabela, né? E daí um tempo depois eu comecei a pesquisar e entender como é que funcionava o trabalho de sociedade dentro da igreja presbiteriana e me aproximei muito deles e aí nós começamos um trabalho, na época que era ministério ainda, mas depois, muito falando na cabeça deles, a gente conseguiu implantar e restaurar o trabalho de sociedade interna aqui dentro da igreja. E também, o que representa para mim
Foi o primeiro ministério que de fato eu trabalhei aqui quando eu vim na igreja e me trouxe uma aproximação muito grande com os jovens, principalmente daquela época, e me trouxe muitas amizades. Em seguida, algum tempo depois, nós começamos um trabalho de federação dentro do presbitério, que também nos trouxe muitas amizades, estreitamos laços. Então eu acho que o que eu tenho a dizer sobre a UMP na minha vida é exatamente isso. Nós criamos vínculos, né? Criamos laços, fazemos muitos novos amigos, conhecemos muitas pessoas que pertencem ao corpo de Cristo, e isso é muito importante na vida do cristão. A UMP para mim é o lugar onde que você realmente cria laços para a vida e que te aproxima mais de Deus. A minha história com a UMP, ela começa praticamente quando eu era adolescente. Quando a gente passou de adolescente para jovem, não tinha muito essa diferença dentro da nossa igreja. As mesmas pessoas que eram adolescentes eram jovens. Então a gente cresceu com uma turma bem bacana, assim, em fazer vários trabalhos juntos, dormir na casa dos amigos da igreja, passar Réveillon inteiro na casa de alguém, ficar a noite sem dormir jogando. E isso fica guardado dentro de mim. Foi uma época, assim, que eu falo que foi muito boa para minha vida, uma independência dos meus pais, embora minha mãe sempre desse horário para chegar em casa, a gente mesmo assim podia ir curtir. Andávamos muito daqui até o Santinho, de tarde, indo e voltando, um sol muito quente para visitar alguém que não estava participando nos cultos. E era assim, muito especial, essa caminhada mesmo. O caminhar de ir até lá era muito divertido e assim, muito legal pra gente. E isso eu guardo com muito carinho, que são coisas assim, muito especiais, são pessoas muito especiais na minha vida até hoje, mesmo que muitas delas ainda não frequentem mais a igreja, mas a gente ainda tem um pouco de contato. E esse contato é muito bom. Essas pessoas foram muito especiais, meu marido conheci na igreja, mas começamos a namorar quando a gente já estava na UMP e foi muito importante para mim. Ver a construção de um relacionamento dentro da UMP, isso foi muito bom para mim. Bom, para mim, a UMP significa movimento. A UMP significa dinamicidade, da gente estar sempre envolvido em muitos trabalhos, da gente ter esse contato, esse vínculo um com o outro. E para mim não tem nada melhor do que aqueles momentos onde a gente está adorando a Deus juntos e a gente tem a capacidade de sentir um ao outro fisicamente mesmo, como se todos nós juntos fôssemos um único corpo. Isso é uma sensação assim indescritível e isso eleva o nível do nosso relacionamento com Deus. E isso faz com que mesmo sem a gente perceber, dia após dia a gente tenha mais amadurecimento na fé, a gente se submeta mais à vontade de Deus e até mesmo por conta dos nossos trabalhos, que a gente tem que aceitar e submeter todas as nossas vontades à vontade soberana do Senhor. Isso faz com que a gente sejam pessoas mais maduras e sejam pessoas que estejam sempre dispostas a servir e a obedecer o nosso Deus. E também a questão mesmo dessa união que a gente representa, porque eu nunca pensei que eu ia me preocupar com pessoas que hoje eu me preocupo e principalmente nas dimensões da vida delas, principalmente na questão espiritual, na questão emocional, na questão do amadurecimento espiritual. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia me preocupar com esse tipo de coisa que me preocupa hoje. Então, com certeza, o MP, além de significar movimento e dinamicidade, significa amadurecimento, da gente aprender como é ser igreja sendo jovens e do nosso jeito. Bom, minha história com a MP ela começou no dia 6 de novembro de 2011, foi meu aniversário de 18 anos, nesse dia teve reunião plenária da UMP e eu fui eleito presidente da UMP. O desafio para mim era presidir uma UMP com jovens solteiros e casados, que tinha um monte na mocidade de Jacaraípe. Desde então, graças a Deus, eu tenho servido aí dentro da diretoria local e nas federações até que eu fui para o seminário. Fui presidente, fui tesoureiro, fui secretário executivo, fui primeiro secretário. E é uma alegria, o MP para mim ela representa aí boa parte da minha jornada, aprendi muito
sobre ser discípulo de Jesus, sobre servir a igreja, amar a igreja, e por isso que ela é tão significativa e importante na minha vida, porque na UMP, nas sociedades internas, no trabalho das sociedades internas, eu aprendi muito sobre o serviço do reino e que ele não é para mim, ele nunca deve ser voltado para mim, para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu quero, e sempre para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Então, eu acho que existem duas palavras que definem bem o que a UMP representa para mim. A primeira delas é amadurecimento. Durante esse tempo que eu tenho trabalhado e estado com a UMP, Deus tem trabalhado muito no meu coração a questão de que o outro vem sempre na frente, de que o trabalho, quando ele é feito em grupo, é totalmente diferente de quando ele é feito sozinho, né? Ou seja, a gente precisa do outro, e também que as coisas não estão no nosso controle. E a outra palavra é amor. Eu não poderia falar da UMP sem deixar de citar essa palavra. A UMP ela é minha protegida para sempre. Eu amo muito esse trabalho e é um privilégio poder servir a Deus, né, através da UMP. E o meu desejo para nós jovens, né, é que a gente realmente aproveite esse tempo nosso na UMP, não participando das programações porque é legal, né, participar delas, mas com desejo no coração incessante de servir a Deus. Então, eu sou basicamente a secretária oficial, né? Há uns 10 anos que eu fui eleita e nunca mais fui destituída. Eu acho que agora já é automático. E falar sobre o MP é falar sobre casa mesmo pra mim. Assim como eu falo da igreja, a UMP, eu sinto que é a minha casa, é o meu segundo lar, como eu sempre brinco, que a igreja é a nossa casa e essa sociedade é a minha casa. E poder trabalhar nela é bênção de Deus, e depois de 39 anos esperamos que tenhamos mais 39 e muitos outros. Família, eu acho que é a palavra que melhor representa a UMP para mim. Eu carrego esse significado comigo porque a grande maioria foi criado junto dentro da igreja desde a infância. Nós compartilhamos de muitas características em comum. A primeira delas é a idade. Todos nós estamos na mesma faixa etária e com isso nós temos a mesma energia, a mesma força, a mesma disposição e principalmente nós compartilhamos do mesmo propósito, que é servir a Cristo. E é um privilégio participar dessa família porque são coisas que a gente não encontra no mundo lá fora, no mundo secular. Então, para mim é um privilégio, é muito valioso participar dessa união que para mim tem um significado muito relevante de família. Bom, a UMP de Ribeirão das Neves para mim é muito importante porque eu acredito que é um trabalho onde os jovens que têm a mesma perspectiva, o mesmo propósito se encontram para servir ao Senhor e edificar e estimular uns aos outros. E desde que a minha filha tem feito parte da UMP, eu tenho percebido que ela tem desenvolvido muito, não apenas espiritualmente, como nas suas relações com as demais pessoas. Então, como nosso Deus é um Deus integral, que cuida de tudo, o trabalho da UMP é importante também porque ajuda a edificar as pessoas e fazer com que elas amadureçam e cresçam em todos os sentidos da sua vida. Para mim, a UMP é um encontro de almas que se unem com um único propósito, que é a adoração de Deus. É um abraço de esperança e fé de jovens que se encontram e se unem para adorar e crescer juntos. É uma sinfonia de abraços, risos, lágrimas de alegria em cada encontro e evento dessa organização. É um oceano de ideias e sonhos em que cada onda carrega a possibilidade de crescimento individual e coletivo. Por fim, eu acredito que a UMP é uma irmandade construída sobre os alicerces da fé e do amor ao próximo, em que cada indivíduo é ouvido e é valorizado. Para mim é uma união, é onde eu posso compartilhar momentos bons com pessoas agradáveis, que eu entendo e que me entende também. Acho que é isso. Para mim, a UMP é muito mais do que trabalho e diversão, é amor. É o lugar onde nós aprendemos a exercer o principal mandamento, que é amar e acompanhar o próximo.
sei muito o que falar a respeito da UMP. Eu cresci na igreja presbiteriana, mas eu não fazia parte de nenhuma sociedade, porque eu fazia parte da congregação presbiteriana, que era pequena, então não tinha como ter essa sociedade. Eu virei sócia esse ano, tem sido uma experiência nova para mim, até porque é uma coisa mais voltada para a gente, eu acho isso interessante, ter essas sociedades que são divididas. Eu espero participar mais, ter um comprometimento melhor, não somente com a UMP, mas também com a igreja no todo. Bom, eu nem sei o que falar, na verdade, né? Tem pouco mais de um ano e meio que eu tô... Um ano e meio que eu tô na presbiteriana. Eu não conhecia, na verdade, a igreja. A UMP, eu nem participei, né, desse processo de sair das sociedades de criança, adolescente, jovens e agora adulto. Agora eu estou participando do PH, mas eu não participei desse processo antigo de sociedades. Mas na UPH eu cheguei na plenária, já levantei a mão para coçar a cabeça, os caras já me jogou num papel lá. Mas eu acompanho a minha esposa, né, nas plenárias, nas reuniões de UMP. O que eu tenho para dizer é que é importante ter um trabalho, ter sociedades, principalmente para jovens, porque hoje o mundo ataca muitos jovens com ideologias que podem fazer com que os jovens se desviem muito fácil. O mundo ele é muito bom, né? Então é importante esses trabalhos e que eles se intensifiquem na igreja, porque os jovens hoje em dia, nossa, muitas ideologias que afastam demais e por experiência própria, você acaba se desviando do caminho do Senhor. É isso que eu posso falar, não tem muitas histórias, como algumas pessoas já falaram, e é isso aí. O que a UMP representa para mim hoje representa a união, representa essa confraternização que é dos jovens. Como eu nunca participei de nenhuma sociedade, né, desse tipo, né, da mocidade, então tá fazendo uma grande diferença na minha vida. Eu fui obrigada a amadurecer muito rápido, então assim, hoje eu tô vivendo algo único para mim, junto com essa mocidade linda que é da Igreja Presbiteriana de Ribeirão das Neves. Um beijo. E primeiro o João está falando que ele escreveu para os jovens, né, falando que vocês são fortes, e eu creio nisso muito, né, que a força da igreja está no UMP, assim. Então, a importância da UMP está nessa força e nesse guardar a palavra de Deus. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês, assim. Vocês sejam fortes e continuem sendo a força dessa igreja. Quando eu vim para a igreja, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, então eu já lembro dessa fase aí da UMP, e para mim a UMP foi muito importante porque ajudou a gente a se manter nos caminhos do Senhor, né? Foi um tempo de muita diversão, muita alegria, a gente sempre participou dos trabalhos aqui, e o recado que eu quero deixar para a galera é ser firmes e fortes, porque a vida lá fora é bem difícil, e com Deus a gente pode crescer e se tornar pessoas muito melhores. A UMP para mim representa diversão e união entre os jovens. A UMP significa muito para mim. Primeiro porque é o lugar em que a grande maioria dos meus amigos estão, meus melhores amigos que cresceram comigo, e ela sempre promove encontros e eventos muito especiais que eu sempre posso me conectar mais com eles e com Deus e
Eu fico muito feliz mesmo e é muito bom pertencer, fazer parte dessa sociedade que vai acompanhar a minha juventude toda, que é um dos períodos mais felizes da vida. Então, significa muito para mim. Eu sou muito feliz por ser parte da UEMP. Basicamente é só felicidade, porque eu tenho a oportunidade de estar com os meus irmãos, todos juntos para a gente glorificar a Deus e adorá-lo. E também tem um dos eventos que é o intercâmbio, que a gente pode conhecer outras igrejas e outras UEMPs. Isso tudo é muito bom, porque a gente está com o mesmo propósito, que é glorificar a Deus e adorá-lo sempre. Eu cresci na igreja vendo o trabalho da UEMP, né? Tinha os cultos, após os cultos tinha as confraternização, e mesmo criança a gente participava desses eventos. E não tive a oportunidade de, quando jovem, fazer parte dessa sociedade, porque a nossa igreja decidiu trabalhar com ministério. Mas hoje eu estou envolvido com esse trabalho da UEMP através de ser o conselheiro dessa sociedade. E eu venho vendo como que o trabalho desses jovens vem sendo feito, né, através das reuniões, dos encontros, das plenárias, dos cultos de jovens aos sábados, e venho vendo o fruto que isso vem gerando até na minha própria vida. Eu tenho a dizer para essa geração que mantenham-se perseverantes no trabalho e vocês verão a glória de Deus resplandecer através do trabalho de vocês. E nós, como igreja, possamos estar orando uns pelos outros e cobrindo essa geração que vive dia após dia lutando contra o mundo para viver em Cristo. Que Deus nos abençoe. O UEMP de Ribeirão das Neves fazendo mais um aniversário de formação. Eu quero parabenizar vocês por esse momento. Gostaria de estar com vocês nessa festa de agradecimento a Deus por esse aniversário. Mas a gente está também em outra área, né, da igreja, trabalhando. Gosto de ver vocês no louvor, nas atividades que a igreja promove, nos congressos que vocês têm participado. Isso mostra que vocês estão cultivando a fé, que vocês são jovens cristãos e estão se preparando, estão já levando, né, para o mundo, a palavra, levando para o mundo a fé que vocês têm, demonstrando para as pessoas a fé que vocês têm. Que Deus abençoe vocês muito. Quero dizer que foi muito bom ter sido professora de vocês num momento da vida de vocês. Aprendi com vocês e tenho certeza que vocês aprenderam um pouco comigo também. Oro para que Deus continue abençoando vocês e que vocês continuem com o vigor que todo jovem tem, com a força, e aproveitando essa força, esse vigor, para falar de Jesus para as pessoas e para servir os irmãos na igreja. Que Deus abençoe vocês muito.
importante, né, para os jovens e tal. Você tá gravando? Tem um trabalho, mas eu não posso falar. Você tem com a MB? Tem um som tocando. É o meu par. É os coreanos. Todos pegam na frente. Cara, não sei. Você não sabe, tipo assim, o sentimento, quando fala UMP, qual que é o sentimento que você tem? Tipo assim, você vai por obrigação, você participa por obrigação ou porque você ama? Tá ali. Eu participo porque minha mãe manda. Pode. Bom, pra mim, a UMP significa movimento. A UMP... Fala sério, Paulo! A UMP pra mim representa diversão e comunhão entre os jovens. Você pode falar de novo porque saiu uma ráfaga lá no corpo. Então, gente, eu participei da MP a minha vida toda, né? Porque eu vim pra igreja com 13 anos, mais ou menos. Então, pra mim, a UMP, o que foi? Foi com 13, não? Foi com 4? 10? Não, mas tanto faz, velho. Não, eu tinha 6. Olha a gravação, você era da UPA. Aí, tia, eu só lembro daí pra frente. Esse erro, hein? Eu tinha 6. Mas eu tinha 13, eu tinha 6. Mas então eu tinha 10. Saber que a gente pode Parar de gravar.